responsável pela Biblioteca Geni Nogueira Mineiro. Hoje estou aqui para convidá-los a participarem do nosso projeto de contação de histórias. No projeto, vocês terão a oportunidade de conhecer alguns autores e ouvir suas encantadoras histórias. Nosso projeto começa com o maravilhoso Ziraldo. Quando ouvimos falar em Ziraldo, logo nos vem à mente o personagem O Menino Maluquinho, ou ainda a professora muito maluquinha. Mas Ziraldo possui uma obra vastíssima. Ele é pintor, desenhista, cartunista, jornalista e muitas outras coisas. Nasceu em 1932 em Minas Gerais. Começou a desenhar desde criança, mas foi em 1980 que ele escreveu o livro O Menino Maluquinho, sua obra mais famosa. Como já disse antes, a obra de Ziraldo é bem extensa e eu acredito que a maioria de vocês já conheçam algumas histórias do Menino Maluquinho. Hoje eu venho apresentar aqui um outro personagem, uma outra história. Vocês terão a oportunidade de escutar uma história sobre amizade. A amizade de um menino cor-de-rosa e um menino marrom. Fiquem agora com a adaptação da história Um Menino Marrom de Ziraldo. O Menino Marrom. Era uma vez um menino marrom. Ele era um menino muito bonito. Acho que dá para você ter uma ideia pelo desenho que está aí. Mas acho que ele era muito mais bonito pessoalmente. Vou ter até que ajudar com algumas informações, que é para a descrição do menino marrom ficar mais completa. Sua pele era cor de chocolate. Chocolate puro, não aqueles misturados com leite. Eu não gosto de chocolate com leite. Daí ir achar a cor do chocolate puro mais bonita. Os olhos pareciam duas jabuticabas, pretinhas. Aliás, pretinhas não. Jabuticabas não são pretas. O menino marrom tinha os dentes claros, certinhos. Pareciam as teclas de um piano, sem as cáries. Você sabe, né? Os bemóis e os sustenidos são as cáries do piano. Quando o menino ria, era aquela luz no meio do seu rosto marrom. O branco dos olhos diminuíam. Ficavam aqueles dois tracinhos assim no lugar dos olhos, um traço de cada lado do nariz. Mas o brilho das duas jabuticabas permanecia. Os cabelos eram enroladinhos e fofos. Falta descrever as bochechas do menino marrom. Seu queixinho pontudo, sua testa alta, bem redonda, tudo harmoniosamente organizado no seu rosto. E, finalmente, falta descrever seu nariz. Nariz de menino marrom nunca é pontudinho. Ele cresce mais para os lados do que para frente. Do menino marrom era feito de 3 bolinhas surgidas assim, de repente no meio do rosto. Uma bolinha maiorzinha no meio e 2 menorzinhas, uma de cada lado, em volta das narinas. Um desenho perfeito. No mais, ele era magrinho, de joelhos redondos e pernas finas. As perninhas dele pareciam aquelas pilastras de varanda antigas. O peito era quadradinho e os ombros também. Um corpo muito bonito, de atleta futuro. Os pés eram grandes mesmo, para o tamanho dele. Agora, falta falar se ele era alegre ou se era triste, se era um boa praça ou se era um chatinho. Não, chatinho ele não era. Era, isto sim, muito curioso. Todo mundo sabe a hora em que a criança vira um perguntador permanente. Dizem que ela chegou à idade do porquê. Por que a água escorrega? Por que o fogo é quente? Por que eu tenho que dormir? Por que eu não tenho irmão? Mãe, por que a sua barriga ficou grande? Pois todas essas perguntas o menino marrom fez ou fazia. O menino marrom era muito inteligente.
Nem sabia ler ainda e já jogava damas com o pai. Às vezes, comia 4 pedras em carreirinha. Além disso, ele inventava seus próprios jogos, cada um mais maluco do que o outro. E nos jogos que ele inventava, só quem ganhava era ele. Menino é mais criativo do que adulto. Sabe por quê? Porque adulto já viveu muito e já aprendeu dos outros. Menino tem que inventar enquanto não aprende. O menino marrom ainda estava na idade de inventar muita moda. E ninguém inventa moda sozinho. Pois é, ele sabia, e sabia dizer que para inventar moda é preciso um parceiro. Alguém para soltar aquele riso frouxo, quando só os dois sabem exatamente de que segredo estão falando. O menino marrom tinha um parceiro, o menino cor-de-rosa. Bem, as crianças não são exatamente cor-de-rosa. Elas só têm essa cor em desenhos ou em livros infantis. Ele era um menino muito clarinho, um menino muito bonito. Acho que dá para ver pelo desenho, não dá? Tem algumas diferenças do menino marrom. Aliás, tem algumas muitas. O cabelo dele era amarelado, mais para amarelo do que para castanho. Lisinho, como rabo de cavalo, só que muito, muito fino. Caía na testa e dançava com o vento de tão leve. Os lábios eram fininhos, como um risco debaixo do nariz. O nariz era pontudinho e os olhos eram meio azuis, meio verde, meio castanhos, dependia do dia. Os dois eram muito amigos. Estudavam, brincavam, faziam tudo juntos. E como inventavam moda. Até brigavam também, porque amigos também brigam. Mas logo tudo volta ao normal. Às vezes, quando fazia muito silêncio no quarto, mamãe ia ver. Olhava os dois deitados no chão, entretidos e silenciosos, lendo até mesmo um livro sem figuras, só com emoção. Não sei se liam muito porque prestavam atenção em tudo ou se prestavam atenção em tudo porque liam muito. Numa tarde, os dois brincavam com suas cores, quando o menino marrom misturou todas as tintas que tinha na caixinha de aquarela, todas as cores do arco-íris. E aí, sabe o resultado que deu? A mistura das cores todas deu um marrom forte, como o do chocolate puro. O menino marrom olhou para aquela cor que tinha inventado e falou: "Olha aí, é a minha cor." O menino cor-de-rosa disse: "Sua cor é a soma de todas as cores." O menino marrom ficou todo feliz, criou a sua cor e achou que era bom. No dia seguinte, na escola, a tia levou toda a turma para o laboratório do colégio para dar algumas explicações sobre cores. Quando os dois souberam que o assunto era cor, ficaram muito felizes, porque eles iam revelar aos coleguinhas sua grande descoberta. A professora resolveu mostrar para eles o disco de Newton. O disco de Newton é o seguinte: um pequeno círculo de metal, plano, como um disco comum, dividido em raios. São 7 espaços entre os raios, cada espaço com uma das cores do arco-íris. O disco gira em pé como uma pequena roda gigante. A professora mostrou o disco para eles e perguntou: "Se eu misturar todas essas cores, o que elas viram?" O menino marrom gritou rápido: "Viram marrom!" E olhou orgulhoso para os outros. A professora disse: "Não." E continuou: "Vejam, se eu rodar este disco bem depressa, eu vou misturar todas as cores nesta rodada. Prestem atenção, fiquem de olho no disco. Ficou branco, viram? O branco não é uma cor. O branco é a soma de todas as cores em movimento." Os dois voltaram para casa calados, com a cabecinha fervendo.
De repente, o menino marrom falou para o menino cor-de-rosa: quer dizer que eu sou todas as cores paradas e você é todas as cores em movimento? O menino cor-de-rosa pensou um pouco e respondeu: só tem um detalhe. Eu não sou branco. Pronto, agora é que as coisas complicaram de vez. E começaram a discussão: o que é realmente branco e o que é realmente preto na natureza. Aí, os dois chegaram a uma boa conclusão. A coisa mais preta da natureza é o carvão e a mais branca é a neve. E ficou acertado também que gente branca, branca mesmo, não existe. A não ser em histórias como aquela dos 7 anões. Os dois estavam encantados com uma nova descoberta. O mundo não é dividido entre pessoas brancas e pretas, mesmo porque elas não existem. O que existe é gente marrom, marrom escura, marrom clara, avermelhada, cor de cobre, cor de mel, castanha, bege, rosada, cor de rosa e todos esses nomes aproximados. Aquela visita ao laboratório deixou os dois meninos sem dormir por vários dias, de tanto que eles matutaram sobre suas descobertas. Agora, como na caixa de aquarelas, estava tudo misturado na cabeça deles. Eles tinham estado juntos praticamente desde o dia em que nasceram, brincando, conversando, inventando coisas, sempre juntos, sempre às gargalhadas, sempre inventando moda. E nunca tinham se preocupado com o fato de um ser de uma cor e o outro ser de outra. Agora, eles queriam saber o que era branco e o que era preto, e se isso fazia os dois diferentes. Eles ficaram por muito, muito tempo sofrendo essa dúvida. Mas menino tem essa coisa de bom. Logo esqueceram aquela história e já entraram de novo em outras invenções. Menino tem muitos defeitos. Por exemplo, menino cresce. E os dois amigos não tiveram como se livrar desse dever. De repente, começaram a crescer mais depressa, até que chegou a hora de um menino cor-de-rosa ter que ir embora. Os dois foram andando devagarinho para a estação. Na conversa, lembraram com gargalhadas de algumas histórias que tinham passado juntos. As gargalhadas acabaram e eles voltaram a caminhar em silêncio. Às vezes, os silêncios ficam muito compridos e você não sabe como diminuir seu tamanho, a não ser com uma pergunta boba. E o nosso pacto? Como é que fica? Amigos para sempre. Aí já tinham chegado à estação. O menino cor-de-rosa descobriu que só faltava ele para entrar no ônibus. Aí foi aquele abraço muito forte, muito apertado mesmo. E ele disse: não me esqueça, amigo, eu vou voltar. O menino marrom foi crescendo, ganhando corpo, lendo muito, estudando, fazendo experiências, fazendo versos, inventando coisas só para ele. Um dia, aquela história do preto e do branco voltou-lhe à cabeça. Ele estava no seu quarto estudando e ficou olhando uma folha de papel branco sobre a mesa, onde ele ia escrever uma carta. De repente, a luz do quarto apagou e a folha branca sumiu. Ele botava a folha de papel perto dos olhos e via tudo preto. Mas ele sabia que a folha de papel estava ali e continuava branca. Então, ele deu um sorriso lindo, todo branco, que no escuro ninguém viu. Ele havia descoberto que o preto não era o contrário do branco. A luz acendeu de novo e a folha branca apareceu diante de seus olhos. Ele pegou a caneta e começou a escrever a carta.
Meu querido amigo, eu andava muito triste ultimamente, pois estava sentindo muito a sua falta. Agora estou mais contente, porque acabo de descobrir uma coisa importante. Preto é apenas a ausência do branco. Aqui acaba a história. Os dois continuam os maiores amigos. Ainda bem que os dois meninos, não tão mais meninos assim, continuam